primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Assim oremos, Santo Deus e soberano Pai. Nós queremos, Senhor, mais uma vez ouvir a Tua voz aos nossos corações, através da instrumentalidade do Teu servo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja relembrando tudo o que foi estudado ao longo desta semana, para que possa alimentar a Tua igreja com a palavra que o Senhor quer trazer para nós. Fala profundamente aos nossos corações, ó Pai, e em o nome de Jesus, que possamos estar aqui com os corações abertos, a mente aberta, para tão somente receber aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, e que possamos sair daqui transformados e edificados mediante a Tua palavra. Continua falando conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também convida as criancinhas, os nossos cordeirinhos. Deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas. Aproximem-se. Muito bem. Vamos, crianças. É bom, como é bom ter vocês aqui. O Papai do Céu ama vocês. O Papai do Céu enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para salvar vocês, meninos. Isso, chegue, princesas. Gente, que bênção, que momento precioso. Que Deus abençoe estas crianças, a nossa cooperadora Eduarda, carinhosamente Duda. Vamos orar por elas? Oh, Senhor, manda mais crianças. Manda mais crianças, Senhor. Manda mais crianças para que elas conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Papai do céu, essa é a linguagem que estas crianças usam. No nome do Teu Filho, Papai do céu, nós pedimos a Tua bênção sobre estas crianças, sobre estes cordeirinhos e cordeirinhas, Senhor. Que elas conheçam verdadeiramente e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Que elas vivam para Te amar, Te obedecer e Te glorificar. Abençoa a nossa cooperadora no Evangelho, a nossa querida irmã Eduarda, a quem chamamos carinhosamente de Duda. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos. E as crianças dizem... Amém. Amém. Vão na paz de Cristo. Muito bem, Bia. Deixai vir a mim as criancinhas. É só o começo. É só o começo. Manda crianças, Senhor. Manda mais e mais crianças, Senhor. Manda mais e mais crianças, Senhor. Manda mais e mais adolescentes, Senhor. Manda mais e mais jovens. Que mais e mais pessoas conheçam e reconheçam o nosso Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Queridos, a série ainda continua. Estamos caminhando para a linha de chegada, mas ainda continua por enquanto. Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias, e de fato explica. Se você deseja uma explicação verdadeira de todas as histórias, Gênesis de 1 a 11. E como subtema, parte 2 desta noite, Noé, a arca, o dilúvio e seus significados para nós hoje. E as lições para nós hoje. Pois a história de Noé, a arca, o dilúvio,
ela nos é apresentada em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7 e Gênesis capítulo 8. Há 8 dias estivemos aqui, movidos, impelidos pelo Espírito Santo, falando sobre, muito especialmente, o dilúvio. E deixamos bem claro que o dilúvio foi manifestação do juízo de Deus sobre aquela geração antediluviana. Deixamos bem claro que aquele dilúvio, como manifestação do juízo de Deus, aponta para a manifestação do juízo de Deus no porvir. Mateus 24, encontramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, afirmando, evocando a história de Gênesis, para afirmar e reafirmar, assim como foi nos dias de Noé. O juízo de Deus virá sobre as nações. E citamos aqui Apocalipse 20. E lá, Deus nos mostra o dia do juízo, que será comandado por aquele que está no trono branco. Parte 2 nesta noite. A arca e Noé, de trás para frente. Quais o significado dessa história bíblica, real, factual? Noé, a arca e o dilúvio. O dilúvio já sabemos o que significou para eles lá, a geração antediluviana, e sabemos que aponta para o dilúvio cósmico, o juízo eterno que acontecerá. E quanto à arca? Ora, Bíblia aberta, Gênesis, capítulo 6, 7 e 8. Amados e amadas do Senhor, prestem bem atenção. Menção sobre a arca, Gênesis capítulo 6. O Senhor soberano já havia decidido exterminar aquela geração antediluviana. Em seguida, se manifesta a Noé assim. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Menção sobre a arca. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros aproximadamente. Algumas versões falam em 150 metros. Sim, é o que diz o texto sagrado. E a largura de 22 e a altura de 13. Razão? Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Então Noé, faça uma arca. Adiantemos para o capítulo 7 de Gênesis. Povo querido, povo de Deus. O capítulo 7 de Gênesis, versículo 7, ainda menção sobre a arca, pois o nosso subtema é Noé, a arca, o dilúvio e seus significados para nós hoje. Menção sobre a arca, Gênesis 7, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou
na arca. Ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Versículo 9. Entraram para junto de Noé, mais uma vez, na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé, fazendo referência aos animais. Versículo 13 do capítulo 7. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Versículo 15. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram, menção, na arca de 2 em 2, para junto de Noé. Versículo 17. O dilúvio durou 42 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. Versículo 18. O dilúvio durou, as águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. Ponto, vírgula. A arca, porém, flutuava sobre as águas. A arca, porém, preste bem atenção nesses detalhes. Moisés, ele não está aí falando aleatoriamente. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Deus seja louvado por isso. O capítulo 8 de Gênesis, menção sobre a arca. Capítulo 8, palavra de Deus, de Gênesis. Observe aí, povo querido, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Nós encontramos, de Gênesis 6, 7 e 8, Deus dizendo: Noé, faça uma arca. Noé, entre na arca, você, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Noé, coloque na arca animais. A arca. A arca foi a salvação de Deus, proposta, oferecida para aquela geração antediluviana. Não foi Noé que, através das suas elucubrações, através do seu intelectual, não foi Noé que, através dos seus neurônios, inventou o dilúvio, consequentemente a arca. Foi Deus, o Deus Salvador. Noé não foi um mito, Noé foi um personagem real. A arca não é mitologia, a arca é história bíblica real, factual. Foi Deus que se manifestou a ele, foi Deus que se aproximou dele. E disse: Noé, faça uma arca. A salvação de Deus oferecida àquela geração antediluviana. E vocês sabem que foi isso. Ora, o Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aqui é Bíblia, no tutano. É de Gênesis a Apocalipse. E louvado seja o Senhor. Se você quer aprender Bíblia, então venha aprender Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos relembrar como é que Noé nos é apresentado aí. Noé nos é apresentado como pregador da justiça. Queridos, a pregação foi um meio ordinário que Deus usou tanto na antiga administração da Aliança da Graça, como na nova administração da Aliança da Graça, para oferecer redenção, salvação. É o meio de graça. Os nossos documentos confessionais falam sobre isso. Meio de graça.
pregação. Noé é apresentado como pregador da justiça. Vamos lá, como ato de adoração. Uma leitura, como já dizia o meu primeiro pastor, aquele que me discipulou, pastor Agemeiro. Vamos fazer uma leitura gostosa. O que é que diz o texto aí? E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou pregador e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro faz menção a Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9, aí serão os próprios sermões. Ele não poupou o mundo antigo. Pedro está dizendo que Deus não poupou a geração antediluviana, mas preservou Noé, pregador da justiça. Aproximadamente 120 anos Noé construindo aquela arca flutuante. 120 anos Noé chamando homens e mulheres ao arrependimento. Aproximadamente 120 anos Noé como porta-voz do Criador dos céus e da terra, apresentando a arca como salvação de Deus. Reação dos que ouviam Noé? Qual foi a reação dos que ouviram Noé? Dos que ouviram Noé? Cristo nos oferece, resumidamente em Mateus 24. Casavam-se e davam-se em casamento. Ora, calma! Aquele que idealizou o casamento antes da fundação do mundo iria agora desdenhar do casamento? Não. Aquele que trouxe o casamento à existência, trazendo à existência o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro macho, a primeira fêmea, Adão e Eva, ele iria agora zombar do casamento? Não. Então por que ao falar dos tempos de Noé, ele faz referência, assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento? Aí você precisa entender essa fala de Cristo lendo Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8. Pois os que casavam e se davam em casamento estavam fazendo tudo isso fora do paradigma de Deus, fora do padrão de Deus. Lembrem-se que em Gênesis 6 nós temos uma informação: a semente da serpente, o descendente de Caim, proporam casamento com os descendentes de Sete, os setitas, e eles aceitaram. Preferiram negar o compromisso com Deus. Preferiram virar as costas para Deus. Então, quando Cristo diz casavam-se e davam-se em casamento, Ele está mostrando que casamento contraídos fora dos propósitos de Deus. Foi essa reação que tiveram para com o pregador da justiça, Noé. Noé oferecendo a arca de Deus como salvação. E reação do povo: zombaria, desdenhamento. Casavam-se e davam-se em casamento. Quando ele diz casavam-se e davam-se em casamento, ele está fazendo menção a Gênesis 6. O perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei, o Logos de Deus, a palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, plenamente homem, plenamente Deus, agora na terra, diz, casavam-se e davam-se em casamento. Só que Deus estava fora desses casamentos. Ele não era convidado para esses casamentos. Ele não era bem-vindo nessas festas, nessas cerimônias de casamento. Essa foi a reação para com a arca. Zombarias, desdenhamentos, descaso. Nós diz Cristo, até o dia que o dilúvio veio
como manifestação do juízo de Deus. Até o dia que Deus se manifestou com juízo, ora, meus irmãos e minhas irmãs, a arca que nos é apresentada na antiga administração da Aliança da Graça, ela aponta. É claro que ela aponta, ela tipifica. A arca eterna de Deus, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a salvação de Deus, sempre foi na antiga administração da Aliança da Graça. A arca apontava para Ele. Como Ele é a salvação de Deus na nova administração da Aliança da Graça. Vejam o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12. Que texto maravilhoso, texto pertinente. Vejam, lá a geração antediluviana só conseguiria se salvar do dilúvio como manifestação do juízo de Deus se entrasse na arca. Arca que apontava para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que também armaria sua tenda entre nós, que também iria tabernacular entre os homens. Citamos aqui agora que a arca apontava e aponta para quem, gente? Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, se encontra assim a palavra do nosso Deus. Toda a igreja, ato de adoração. Isso é Pedro, porta-voz de Deus pregando. Toda a igreja. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a nossa arca eterna. E somente aqueles que estiverem em Jesus Cristo livres serão do juízo final, que vai conduzir a humanidade para um estado eterno, seja o novo céu e a nova terra, seja a condenação eterna, lago de fogo. Já tem pastor aí totalmente liberal teologicamente, dizendo que essa história de inferno é coisa de religiosos. Não. Essa história de céu e inferno é coisa de Deus. E nós cremos em Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. João 14, 6, encontramos a arca de Deus, Jesus Cristo afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós encontramos Jesus Cristo em João 14, se dirigindo aos seus discípulos e afirmando: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também.
João capítulo 3, no versículo 36, a sonoplastia vai compartilhar conosco. Vejam, a arca foi a salvação para a geração diluviana que apontava para Cristo. O tipo apontava para o antítipo, e o antítipo é Jesus Cristo. O antítipo veio. Nós encontramos ele também afirmando toda a igreja como ato de adoração. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A palavra rebelde, rebelião, é a mesma palavra sinônima que descreve a geração antediluviana. Uma geração caracterizada pela rebeldia, pelo descaso, pela zombaria, incredulidade, relativismos, pluralismos, privatização da fé, ainda que naqueles tempos essa linguagem usada não fosse usada. Por isso nós chamamos de anacronismo linguístico. A linguagem não era usada naqueles tempos como é usada hoje, mas a ideia, a substância era a mesma: rebelião, ateísmo. Preste bem atenção nisso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5, versículo 24, que texto maravilhoso. Nos apresenta o próprio Cristo dizendo que é somente ele a salvação. Toda a igreja, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para a geração antediluviana, a arca era a salvação de Deus, o tipo que apontava para o antítipo Jesus Cristo. A nova administração da aliança da graça chegou, o antítipo chegou, aquele para quem a arca apontava chegou, Jesus Cristo, armou a sua tenda entre nós, obedeceu a lei de Deus perfeitamente no nosso lugar, nos substituiu no Calvário, assumiu a nossa culpa, morreu, foi sepultado, mas diz o texto sagrado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz o texto sagrado que não apenas isso, ele subiu às alturas e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o seu santo nome. Mas não apenas isso, ele promete: eu vou voltar. Ele voltará. Só que essa história da igreja ficar pregando de um juízo final que virá, de um nazareno que morreu para salvar, foi sepultado e ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa é a linguagem desses crentes fanáticos. E olha, e eles dizem que ele vai voltar. Que é isso? O mesmo comportamento da geração antediluviana. O mesmo comportamento da geração antediluviana. Agora prestem bem atenção. Já no primeiro século, os escarnecedores já estavam saindo das cavernas. 2 Pedro, capítulo 3, nós encontramos os escarnecedores saindo das cavernas, povo de Deus, povo santo. A segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu quero ler para vocês a partir do primeiro versículo. No primeiro século já tinha pessoas zombando, escarnecendo. Já tinha pessoa fazendo piadas com a nossa fé. E Pedro compartilha isso conosco para mandar uma mensagem. Ele mandou uma mensagem para a geração do primeiro século, essa mensagem continua para a geração do século 21 e vai continuar até a geração que vai contemplar a volta do rei. E o texto se encontra assim: amados. Olha só, Lana,
Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, grifem aí, nos últimos dias, virão escarnecedores, com as suas zombarias. Que é isso? Andando segundo as próprias paixões. Dizendo, vejam o discurso dos escarnecedores da fé, dos zombadores da nossa fé. Onde está a promessa da vinda desse Nazareno? Ah, brincadeira! Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ah, para com isso, eu quero lá ouvir isso. Aí Pedro responde, acontece que de propósito, esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, juízo final, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, eu gosto dessa palavra, amados, mesmo falando de juízo, está sendo regido pelo amor. Amados, diz o texto sagrado, que vocês não devem esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Tudo isso é fazendo menção ao dia do juízo, a consumação dos séculos. Zombadores já estavam lá no primeiro século, zombando da nossa fé. Os zombadores continuam, em pleno século 21, zombando da nossa fé. Com Deus de fora, com as portas fechadas para Ele, casam-se e dão-se em casamento. Falam asneiras, querem se apresentar como mais inteligentes do que o próprio Deus. E aí, na linguagem da carta de Paulo aos Romanos, se tornam loucos, irracionais. Querem ser tanto racionais, intelectuais. A Bíblia diz que se tornam irracionais. Até que, disse Jesus, Mateus 24, eu quero evocar esse texto novamente, a partir do versículo 36. Os zombadores continuarão zombando de nós. Os escarnecedores que escarneceram de Noé, o pregador da justiça,
construindo uma arca por vontade de Deus, a arca como proposta de salvação de Deus, que apontava para Cristo. Os escarnecedores continuarão zombando de nós hoje, zombando da igreja do Senhor. Eu me refiro à verdadeira igreja. Mas calma, porque nesse texto, Cristo está falando da sua parousia. Calma, não se preocupe com esse termo. É uma palavra usada para falar da sua vinda, a sua segunda vinda, parousia, ou dependendo da pronúncia de alguns, parousia, epifania, apocalipse, a volta dele, a segunda vinda dele. O texto está falando sobre isso. E é nesse contexto que vamos encontrá-lo dizendo, toda a igreja, juntos, ato de adoração. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, aí tudo bem, não pode dar lugar para fanatismo. Ele não disse o dia e a hora. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, para deixar todo mundo assim. Senão o Pai. Mas ele não para aí. É aí que ele vai evocar a história factual. Noé, a arca e o dilúvio. E seu significado para nós hoje. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Prossigamos com a leitura do texto. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, faziam o que, povo querido? Comiam e bebiam. Casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ô babaca, continue aí com essa tal construção, que enquanto isso estamos aqui curtindo a vida. Hoje a festa e reticência nem merece ser citada essa parte da canção, porque ela é podre, é apologia à podridão. Hoje a festa no meu AP. Pois aguardem que o Senhor tem um presente para essa festa no AP. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que não entrou, em seguida veio o quê? E não o perceberam. Grife aí, viu, João Pedro, Josué, João. Grife aí, viu? Gustavo, até, veja bem, e não perceberam, até que veio o dilúvio. E fez o que com eles? E os levou a todos. Aí aqui eu quero fazer conjectura sem cometer heresia. Eu quero dramatizar um pouquinho a cena, deve ter sido doloroso. E não devemos dar gargalhada sobre isso, nem Deus dá, nesse sentido aí. Apesar que o Salmo 2 diz que ele dá risada da arrogância dos homens. Os homens tramando contra ele, os homens tentando se insurgir contra ele. E lá do trono, o Salmo 2 diz que ele dá uma boa e santa risada. Aí quando eu falo isso eu consigo rir também, mas também uma risada santa. Os levou a todos. Vamos concluir o texto? Assim será também... Vamos repetir a última parte. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqueles que não entraram na arca agora estavam dando braçadas, ofegantes. E eu imagino Noé, e apenas aquele eco, Noé, por favor, Noé. Sim, chama o teu pai, sim. Chama, Jafé, por favor, Jafé. Agora, sabe o que é mais impactante? Eu tenho certeza que Noé ouviu gritos, eu tenho certeza que ele derramou lágrimas, eu tenho certeza que ele chorou, porque é para chorar. Porque a igreja não pode ter prazer em ver pessoas indo para o inferno. Ela tem que chorar. Mas sabe o que acontece?
Você pergunta, por que Noé não abriu a porta? Oh, Noé sem misericórdia, não. A salvação é de Deus, a porta quem abre é Ele, quem fecha é Ele. Abra sua Bíblia em Gênesis 17, por favor. A porta quem abriu foi Ele. Quem mandou abrir foi Ele, quem fechou foi Ele, quem abriu foi Ele, quem fechou foi Ele, por favor. Gênesis 7, versículo 16. Noé, abra a porta para nós, Noé. Vamos ler esse texto juntos? Eram macho e fêmeas que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a... Agora preste bem atenção, ponto, vírgula. E o Senhor... Eu quero que agora 1 minuto de silêncio sobre isso, para você que é membro desta igreja, que está você que está visitando, que prazer tê-lo aqui. Agora era tarde, já era. Noé não podia mais abrir a porta, quem fechou a porta foi o Senhor. Eu quero perguntar a você, você já está na arca de Deus, da nova administração, da aliança, da graça, ou seja, você já se encontra em Cristo Jesus? Você já o confessa como Senhor e Salvador da sua vida? Você o encara como perfeito profeta, perfeito sacerdote, perfeito rei e já se rendeu a Ele? Ou você continua de acordo com o canto da sereia? Ou o flautista de Hamelin, ludibriado pelo toque da flauta, sem conseguir ouvir? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Pois hoje é dia, se você já está, louve a Deus por você estar na arca de Deus, que é Jesus Cristo. Se você não está, hoje é dia de você entrar nessa arca, a porta ainda está aberta. João capítulo 10, Cristo diz, eu sou a porta, louvado seja o Senhor. Eu sou a porta, Ele está convidando, entrem. E quem entrar por mim encontrará pastagem. Ele é a porta. Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como você se encontra agora, dentro ou fora da arca que é Jesus Cristo? De que lado você está? Daqueles que acreditam nas promessas de Deus, ou do lado daqueles que zombam? Cristo disse, assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Noé, a arca, o dilúvio, seu significado para nós hoje. Parte 2, porque vai ter parte 3. Mas repito, assim será a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim, como o relâmpago que sai do Oriente
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E o nosso desejo é que quando Ele vier, você esteja nele, você seja encontrado nele, caminhando com ele e para a glória dele, porque dele você vai ouvir: entre bendito do meu Pai. Mas se você não for encontrado nele, caminhando com ele para a glória dele você vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito. E nós não queremos isso para vocês, nós não queremos isso para ninguém, nós não queremos isso para nenhum ímpio. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. A igreja é a agência da bondade de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Vamos dizer para os homens, para as mulheres, que Ele é a solução, Ele é a esperança, Ele é a redenção. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Duas mensagens para os visitantes. Igreja, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E agora é comigo. Vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele. Que o Senhor nos abençoe. Som na caixa.